Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os resultados da 3R Petróleo, uma empresa que eu particularmente tenho dentro da minha carteira como uma das principais posições, pensando se tratar de uma empresa que no futuro ainda me trará muitos lucros em termos ali de valorização da sua cotação. Claro, eu tenho uma estratégia bem definida. Assim que alcançar um determinado preço, se eu compreender que os fundamentos estarão estabilizados num determinado ponto que eu posso até trazer aqui para vocês no vídeo, eu então vou me desfazer desse ativo. Claro, lá na frente as coisas elas podem mudar, porque as empresas elas sempre se reorganizam e sempre buscam formas interessantes de crescer. Imagina, na verdade, se a 3R conseguir agora se fundir com a Enalta e ainda no futuro se fundir com a PetroRecôncavo. Tudo isso vai demorar um tempo bem grande para todo esse investimento maturar, para colocar eficiência operacional dentro de todos os postos, dentro de todos os campos, e tudo isso pode fazer ao longo do tempo que eu, como um pequeno acionista, consiga alcançar grandes patrimônios a depender de como a empresa operar. Fato é que os resultados saíram e aqui eu vou trazer para vocês um pouco de alguns destaques que eu acredito que são bastante importantes. Bem, de início a gente pode destacar aqui os principais indicadores que eles trazem para a gente. A receita líquida ficou em 2 bilhões de reais. Se você for pegar com o quarto trimestre, que é algo mais comparável, por que não dá para comparar com o primeiro trimestre? Porque basicamente o Polo Potiguar, ele entrou para dentro da 3R ali no comecinho de junho de 2023. Portanto, o primeiro e o segundo trimestres, eles são fontes de equiparação muito ruins. Então eu gosto de equiparar aqui o quarto trimestre, ou pelo menos o terceiro trimestre de 23, já seria algo razoável. Então, comparando o que é comparável, a gente tem um aumento aqui de 8,6% na receita líquida. Isso é maravilhoso. O EBITDA também subiu aqui 4%. Se você for pegar a margem EBITDA ajustada, porque ajustada, aqui ele retira alguns não recorrentes, tá bom? Essa margem ficou bastante estável, na casa dos seus 36%, 37%. Me parece uma margem muito boa. Olhando para a produção total, houve uma pequena queda. Sim, por que dessa queda? Porque muitos poços eles estão fazendo algumas paradas, eles estão fazendo ali algumas perfurações novas, e tudo isso depende de o poço parar de produzir por um determinado momento, e tudo isso é colocado ao longo aqui do documento, mostrando por que a produção foi minimamente afetada, o que aconteceu, o que eles estão planejando fazer para o futuro, e é muito interessante você dar uma olhada no relatório por completo, tá bom? O que eu queria também mostrar para vocês, que isso é um fator que no geral impacta bastante, né? Olhando para o primeiro trimestre, eles tinham aqui uma média da venda do óleo de 63,7 dólares ali o barril. Agora já está aqui na casa dos seus 75. O que acontece? O petróleo da 3R tinha um desconto muito grande em relação ao Brent. E esse desconto vem gradativamente caindo. Por quê? Porque conforme você vai ganhando escala, você consegue fazer melhores contratos de petróleo e, naturalmente, você consegue refletir isso no preço. Infelizmente, ainda a 3R tem um desconto que fica variando dos seus 7% até mais ou menos uns 10%, 11% em relação ao Brent. Então, se o Brent está ali nos seus 80%, a 3R vai conseguir vender a 73%, 72%, 70%, mais ou menos seriam esses os valores, só para você ter uma ideia. Tem também a parte de venda de gás, só para você ter uma ideia, se a gente pudesse dividir, basicamente, isso daqui, 20% seria de gás e 80% seria de petróleo. Essa é a divisão que nós temos aqui operacionalmente na 3R, tá bom? O lifting cost basicamente se manteve estável, né? Que é o preço de extração, ficou em 18 dólares por cada barril, o que é muito interessante também. E aqui nós temos alguns destaques também interessantes, como a aprovação da distribuição de 92 milhões em dividendos. Olha, nessa parte eu vou ser muito sincero. Eu, como acionista, infelizmente não gostei de receber, ou na verdade ter aprovado esses dividendos. E eu explico por quê. A empresa, me parece que está no momento em que ela não pode se dar o luxo de pegar 100 milhões de reais e simplesmente distribuir para os seus acionistas para agradá-los. Na verdade, eu acredito que esse dinheiro deveria ser totalmente reempregado na operação para ela conseguir sustentar números razoáveis de caixa. Tanto é que nós vamos ver que a empresa queimou um caixa muito grande neste primeiro trimestre de 2023, o que para mim não é nada interessante. Eu não queria que os 600 milhões que ela jogou fora, vamos dizer assim, que ela queimou de caixa, ela
tivesse dentro dessa conta esses 92 milhões. Imagina, desses 600 a gente reduziria para 500 milhões o consumo de caixa e nós manteríamos uma estrutura de capital saudável. Então, eu particularmente nessa questão dos dividendos, eu desaprovo o que a empresa fez, tá bom? O que chamou aqui uma atenção para um fato. Bem, será que a empresa, mesmo endividada, ela não está se dando compreensão, não está realmente compreendendo que ela precisa segurar caixa ao invés de distribuir? Bem, isso daqui me chamou uma atenção bastante grande. Seguindo, né? Portfólio amplo, diversificado, liability management, ótima otimização de estrutura de capital, com alongamento do perfil de amortização da dívida, contratação de instrumento financeiro mais competitivo. Esse daqui, emissão de bonds, eles falaram muito disso nos resultados, falando que eles conseguiram reabrir esse mercado de bonds aqui, porque o mercado americano estava bem fechado. E aí, aqui a gente pode enxergar algumas outras coisas, né? O EBITDA, como a gente falou, o segmento upstream registrando o EBITDA de 54%. André, se você mostrou aqui em cima pra gente que o EBITDA estava em 36, por que aqui embaixo ele está falando que o EBITDA do upstream ficou em 54? Bem, isso daqui é interessante você saber. Porque, olhando aqui, você tem o upstream, que basicamente é você retirar o petróleo, e o mid e downstream seriam o transporte e o refino do petróleo, que você pode ver tem uma margem bem menor. Quando você equaliza 54 com esses 4,3, você chega àquela margem EBITDA ali de mais ou menos uns 30%, tá bom? Qual que é o ponto? A 3R tem mostrado e tem trazido aqui nos seus resultados que o segmento upstream tem melhorado muito e o down e midstream tem sido, vamos dizer assim, alvo de uma certa... de algo novo para a empresa, porque eles não estavam tão otimistas com esse último segmento, né, com mid downstream, só que começaram a trazer resultados positivos, especialmente no quarto trimestre de 2023, e aí eles decidiram manter essas operações e não querem vender. E é razoável que eles não vendam, afinal de contas, se eles se juntarem com a PetroRecôncavo e com a Enalta, muita sinergia operacional nesse segmento de mid downstream vai acontecer. Isso é bastante interessante, tá bom? Eu quero mostrar uma outra coisinha aqui para vocês, que é a questão do fluxo de caixa, né? Se você for ver o caixa equivalente de caixa do quarto trimestre de 2023, você vai ver que a geração de caixa operacional ficou em 107 milhões. O que apertou muito, né? Foram aqui o hedge, que bateu um pouco no fluxo de caixa, obrigações do portfólio, né? Que é pagar por algumas coisinhas lá, e o CAPEX, que são os investimentos aqui que a empresa fez, em 547 milhões. O que acontece? Ela captou aquele bonde de 500 milhões de dólares, o que daria mais ou menos aqui uns 2 bi e 500 milhões de reais e mais um pouquinho aqui do que ela conseguiu captar aqui no mercado interno. Tudo isso foi quase que completamente consumido pelo serviço da dívida que ela tem que pagar, o que gerou esse caixa, equivalente caixa de 3,7 bi no final do primeiro trimestre de 2024, tá bom? O que isso daqui poderia indicar pra gente? Bem, eu preciso trazer vocês aqui para cima para mostrar um pouco mais do resultado, porque até então eu mostrei muita coisa relacionada ao operacional da empresa, mas eu não te falei se a empresa ela teve lucro ou não. Na verdade, você vai perceber aqui, ó, essa linha aqui é o primeiro trimestre de 2024. Indo aqui para o lucro da empresa, nós na verdade tivemos um prejuízo de quase 230 milhões de reais. O que acontece, né? A empresa, ela explica o porquê. E aí, quando você compara com o quarto trimestre de 2023, você vai perceber que nós tivemos aqui um lucro de 407 milhões de reais. O que vai importar para essa conta aqui? Bem, a gente tem que olhar muito mais para o EBITDA. Por quê? O lucro líquido ele é impactado por diversas questões e é interessante você notar isso aqui. Comparando trimestres contra trimestres, você vai ver que, por exemplo, o resultado financeiro, ou seja, estamos falando aqui de juros que ela pagou e de juros que ela recebeu, ela teve aqui algo negativo na ordem de 765 milhões, ao passo que lá no quarto trimestre de 2023 esse resultado foi positivo. Então, olha só. Se você tem, além também da depreciação, mas a depreciação é feito não caixa, então eu nem considero tanto aqui. O resultado financeiro foi muito negativo aqui, 765. Só que todo esse valor negativo é de fato alguma coisa que impactou o caixa? Porque o que acontece? O resultado financeiro ele também pode ser originado de marcações a mercado. Vamos supor, a 3R ela compra um título que ela prefixou, por exemplo, ali em 10%.
Só que esse título perdeu valor porque depois a taxa spot, né, a taxa de juros, ela foi para 11, 12% e você consegue achar títulos no mercado pagando esse valor. Então o título que está pagando 10 necessariamente vai ser precificado para baixo. Agora, fazendo a conta inversa, se você pré-fixa em 10 e os juros começam a cair, vai para 8, 7, 5, por exemplo, aquele seu título que vale 10, ele vai ser precificado positivamente. E aí eles explicam aqui para gente na questão da receita com financeira, né, receita com juros aqui no geral. E eles explicam necessariamente o que aconteceu. Primeiro, negativa marcação ao mercado do instrumento de hedge do petróleo, aqui no valor de 117 milhões. O que acontece? Marcação negativa não significa dispêndio de caixa. Para fins de contabilidade, você tem que colocar no resultado financeiro, mas para caixa, isso não importa necessariamente. Além disso, juros dos instrumentos financeiros contratados no valor de 248 milhões de reais. Bem, isso daqui já importa, afinal de contas, pagamento de juros é sim uma despesa importante. Além disso, a atualização monetária da dívida e parcela contingente da aquisição dos ativos, mais 295 milhões de reais. Seguindo, eles falam aqui o custo da transação e tal, só que aí eles chegam finalmente ao que é o efeito caixa. De tudo isso aqui, o que gerou o efeito caixa mesmo? Porque algumas coisas impactaram positivamente, outras negativas. Agora, qual que é o impacto de caixa? E aí eles dizem, o impacto de caixa foi de 116 milhões de reais. Pelo pagamento aqui de serviço da dívida, pelo pagamento de custos de transação e pelo resultado positivo do ajuste do instrumento de hedge de petróleo neste valor aqui. Por quê? Quando você tem o resultado positivo do instrumento de hedge, significa que a proteção que você fez, ela foi concretizada, ou seja, o seguro foi acionado e você tem ali o acordo. Vamos supor, você perdeu o seu carro, você precisa ali dos 100 mil que vale o seu carro, a seguradora vai lá e te paga, o hedge é mais ou menos essa mesma ideia, tá bom? E pelo resultado líquido positivo de aplicações financeiras de 94 milhões de reais. Tá, André, de tudo isso aqui, o que você pode concluir da empresa comigo? Bem, eu tenho visto que a empresa ela tem melhorado muito realmente ali na questão da exploração de petróleo, na questão de eficiência operacional. Muitas coisas eles têm tratado aqui de forma bastante clara com a gente, no sentido de que eles querem trazer cada vez mais eficiência operacional para dentro da empresa. O que, porém, me deixa um pouco preocupado é que a empresa, ainda com uma dívida bastante alta, ela não deixa para mim bastante claro o porquê que ela pagou aquele dividendo. Eu sei que é pouco, perto de 2 bilhões de receita, pagar 94 milhões de dividendos não seria muita coisa. Só que eu particularmente não gosto de ver a empresa que eu tenho, que está endividada, está passando por um momento complicado, pagando dividendos para os acionistas, mais uma vez, só para alegrar. E é um tipo de coisa que eu não gosto, o que me chamou uma atenção bastante especial para isso aqui. Eu estou tentando dar uma olhada aqui para ver se eu consigo pegar a questão da produção total aqui do complexo. Maravilha, isso aqui já vai ser o suficiente. Só quero mostrar para vocês que a produção caiu e eu já expliquei o porquê. Porque eles estão fazendo algumas perfurações, eles estão fazendo algumas manutenções e investimentos, e os poços, muitas vezes, quando eles estão mexendo ali na máquina que vai extrair petróleo ou em outros segmentos, eles estão parar a produção, o que afetou aqui sazonalmente. Mas você pode ver que do terceiro trimestre, que já tinha o Polo Potiguar, eles já aumentaram significativamente, e se você for pensar, quando eles pegaram o poço, eles ainda assim aumentaram significativamente aqui em 2.000 barris, mais ou menos por dia, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele é um pouco mais aberto, porque eu não falei muito de números, eu falei mais de operacional. E o operacional da empresa está muito preso ainda essa questão da dívida. O que eu acredito que pode destravar muito valor na empresa? A junção com a Enalta e futuramente também com a PetroRecôncavo. Por quê? A sinergia, não só operacional, mas a sinergia em termos de lucratividade pode impactar positivamente a 3R no sentido de desalavancar mais rapidamente e fazer com que os investimentos que ela colocou lá para frente, porque o que acontece? Se ela não consegue investir agora porque ela tem que pagar uma dívida cara, se ela consegue reduzir o tempo de pagamento dessa dívida, ela consegue trazer para mais próximo também um investimento para extrair mais petróleo. E isso, para mim, parece que vai trazer uma sinergia muito grande. O que a 3R fala? Que lá para 2026, 2027, ela espera atingir, pelos investimentos que ela está fazendo, 100 mil barris de óleo equivalente ao dia, que é o BOE por dia. Se isso acontecer, a princípio, só assim, em termos bem chulos, se a empresa está extraindo hoje seus 44, 50 mil barris praticamente, ela deveria, no mínimo, dobrar de valor. Só que se você colocar na conta ainda a desalavancagem,
poxa, o resultado pode ser extremamente positivo para o acionista, por isso que eu invisto na 3R e tenho para mim como uma das maiores posições. Não sei se esse vídeo agradou muitas pessoas, não sei se você compreendeu efetivamente o tamanho do projeto aqui da 3R, mas se você quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, eu vou deixar aqui no final um card, na verdade, 2 vídeos recomendados sobre a 3R e também vou deixar aqui a nossa área de membros e então os 2 vídeos da 3R para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!